Capítulo 1021. Xiu hesitou ao ouvir a pergunta de Force. Fomos descobertas. Elas haviam dito algo semelhante antes, mas agora estavam repetindo novamente. No entanto, não tinha o mesmo significado. Anteriormente, referia-se a ser descoberta pelo protetor ou monitor ao reconhecer Sherman. Agora, o cerne da questão era que a escolha e as ações correspondentes eram esperadas e organizadas pela pessoa nos bastidores. Elas não tinham mais segredos. Isso significava que a chance que Xiu ansiava poderia realmente ter aparecido, mas o que estava por trás desse assunto era inconcebível. Se seguirmos a intenção por trás desta mensagem, o resultado final dependerá se ela tem boas intenções, mas isso não é algo sob nosso controle, acrescentou Xiu de um ângulo racional. A razão pela qual ela usou ela para representar a pessoa nos bastidores foi porque se lembrou da fragrância que sentiu quando perdeu Sherman na outra vez. Force ouviu em silêncio e concordou com a cabeça. Sim, somos muito passivas neste assunto. A melhor opção é sair deste lugar. Assim que terminou de falar, olhou para o armazém. Ela abriu a boca, mas não disse mais nada. Ela se lembrou da possível situação em que Sherman se encontrava e suspeitou que ele estava em grave perigo. No entanto, ela ignorou deliberadamente no final e não mencionou. Para ela, Sherman era uma pessoa que existia nas descrições de Xiu. Ele não era diferente de um personagem de romance. Se tivesse a força e a oportunidade de salvá-lo corriqueiramente, ela estava disposta a fazê-lo, mas assumir o risco por causa disso, e permitir que sua amiga fosse imprudente, colocar sua vida em perigo definitivamente não era algo dentro de suas considerações. Xiu acenou com a cabeça e disse, tudo bem, vamos sair agora. No entanto, a pessoa que deixou esse comentário, definitivamente não ficaria feliz em nos ver fazendo isso. Ela definitivamente vai nos atrapalhar. Vamos fazer assim. Vamos escapar em direções diferentes e fazer essa pessoa escolher uma pessoa. Quem sair desta área com sucesso causará imediatamente uma comoção e atrairá os Beyonders oficiais. Por que não causamos diretamente uma comoção aqui? Force subconscientemente levantou uma questão. Definitivamente será interrompida ou frustrada. Xiu deu sua desculpa. Force assentiu pensativamente. Faz sentido. Tudo bem, não vamos atrasar mais. Vamos começar. Xiu não disse mais nada enquanto tirava sua lâmina triangular transparente e quase invisível. Com as costas curvadas, ela saltou do esconderijo e saiu correndo do porto em meio às sombras. A lâmina triangular era um item místico que ela gastou 500 libras através da Madame Eremita para que o artesão forjasse com o pó do antigo espectro e a espiritualidade remanescente. Chamava-se lâmina invernal. Qualquer um atingido por esta arma, mesmo que fosse um toque suave, ficaria congelado e rígido. Eles até perderiam o controle de seus pensamentos, como se estivessem possuídos por um espectro. Ao mesmo tempo, uma vez que a batalha continuasse, os inimigos da lâmina invernal gradualmente teriam seus pensamentos ficando lentos e suas ações se tornariam rígidas e monótonas, mesmo que não tocassem a lâmina triangular. E os efeitos negativos de lâmina invernal não foram tão aterrorizantes. Além disso, havia apenas o portador perderia lentamente a temperatura corporal e se transformaria em um morto-vivo. Uma vez ultrapassado um determinado limite de tempo, este processo tornar-se-ia irreversível. Portanto, Xiu recentemente gostou mais de correr ou andar de bicicleta na velocidade da luz para gerar calor e resistir à perda de temperatura. Mas mesmo assim, ela só conseguiu estender o tempo que aportava antes de manter lâmina invernal longe de seu corpo. Depois de correr uma certa distância, Xiu voltou e percebeu que Force já havia passado por uma parede e partido.
Ela havia desaparecido de onde estavam escondidas. Depois de olhar por 2 segundos, Xiu mordeu o lábio e de repente se virou e mudou de direção. Ela foi direto para o armazém. Logo ela chegou ao seu destino, mas não teve pressa em entrar. Ela olhou para cima e observou a área acima dela, aparentemente tentando encontrar outra passagem, que fosse menos perceptível para as pessoas lá dentro. Naquele momento, seus sentidos aguçados a fizeram virar a cabeça e ver uma figura aparecer na esquina da parede. A figura usava um vestido preto com cabelos castanhos e cacheados. Ela tinha um par de olhos azuis claros. Não era outra senão Force Wall. Você não foi embora? Apesar de surpresa, Xiu não esqueceu de abaixar a voz. Force curvou os lábios e disse: Você não estava fugindo também? Xiu ficou momentaneamente sem palavras. Depois de alguns segundos, ela perguntou: Como você percebeu isso? Você nem mencionou Sherman. Isso é completamente diferente de você. Já preparei um motivo para persuadi-la. Force respondeu rapidamente. Xiu ficou surpresa ao dizer com uma expressão complicada: Você não precisava voltar. Force a ignorou e pressionou-se contra a parede do armazém e disse: Se continuarmos conversando, talvez não precisemos mais ficar perplexas porque já teria acabado. Cara, na verdade, não pensei em uma ideia tão boa agora. Eu deveria ter insistido imediatamente em ir com você para salvá-lo. Você definitivamente teria me persuadido do contrário e pensaria em fazer isso sozinha. Se repetíssemos a conversa algumas vezes, tudo teria terminado em ficar sozinha. Xiu olhou para a amiga e, sem qualquer hesitação, ficou ao lado dela com lâmina invernal na mão. Force imediatamente virou as viagens de Leimano e aprimorou sua amiga com poderes Beyonder. Então, ela guardou o livro de feitiços e agarrou o ombro de Xiu com uma das mãos, pressionando a outra contra a parede novamente. Enquanto Xiu esperava pela abertura da porta, ela percebeu que Force não havia usado imediatamente seus poderes. Esta autora de best-sellers respirou fundo e disse rapidamente: Depois de entrar, vamos nos esconder e observar. Depois de confirmar que há uma chance de fazer algo, tomaremos medidas. Se realmente não houver chance, ou se não pudermos aproveitar uma oportunidade com certeza, partiremos o mais rápido possível. Dessa forma, poderemos pelo menos vingar Sherman e não sermos enterradas vivas com ele. Somente estando vivas todos os tipos de possibilidades se abrirão para nós. Xiu imediatamente acenou com a cabeça e respondeu de maneira severa: Tudo bem. Force queria dizer mais algumas palavras, mas considerando como ela havia perdido algum tempo, e não podia perder mais tempo, ela abriu a porta ilusória e atravessou a parede com Xiu, ficando atrás de uma fileira de caixotes de madeira. Como ela não era mais uma novata em tais operações, instintivamente se agachou, pegou as viagens de Leimano e virou para uma página específica. Xiu da mesma forma não entrou correndo. Ela se abaixou e moveu os olhos para um espaço entre as caixas e observou a região vazia. O Sherman de aparência feminina estava sentado em uma caixa de madeira sem nenhum sinal de raiva. Seu cabelo castanho tremulava suavemente ao vento. E parado na frente dela estava o Visconde Stratford. Este capitão da guarda real apertou o colarinho e explorou a área. Era um mistério o que procurava. Infelizmente, você é apenas uma demônia. Não se preocupe. Vou deixar você morrer sem nenhuma dor. Você será completamente purificada. Enquanto falava, ele tirou um item do bolso interno. Xiu usou sua visão aprimorada da poção do interrogador e identificou claramente o item. Era um acessório cruzado coberto de bronze. Havia algumas saliências pontiagudas e irregulares, parecendo ter empalado alguém.
Seu estilo e características eram coisas que as várias nações do continente norte da Quinta Época não possuíam. Exalava vibrações antigas. Muito bom. Você sabe que resistir é inútil, disse o Visconde Stratford, enquanto pressionava um dos dedos que usava para segurar a cruz de bronze na estaca. Seu sangue vermelho brilhante imediatamente fluiu e foi absorvido pela ponta, infiltrando-se no objeto. O bronze manchado na superfície da cruz se desintegrou, revelando uma forma corpórea abaixo da qual havia uma gota de luz. Em apenas 1 ou 2 segundos, o item que o Visconde Stratford segurava se transformou em uma cruz resplandecente. Emitia um brilho puro e perfeito, iluminando os arredores de uma maneira anormalmente brilhante. As sombras da caixa de madeira desapareceram rapidamente enquanto as manchas escuras na parede evaporavam como água. Ao lado de Charmaine, as inúmeras teias de aranha que originalmente pertenciam a Trice flutuavam e lutavam no fogo, derretendo em apenas alguns segundos. A luz ficou mais brilhante, mas não cegava. Chamas negras explodiram do corpo de Charmaine junto com gelo cristalino. Elas ficaram escuras, transparentes e eventualmente desapareceram sob a iluminação. Dentro do alcance da cruz resplandecente, não havia vestígios de maldade ou anormalidades presentes. Nem 1 centímetro de escuridão permaneceu. Vendo a expressão de Sherman se distorcer lentamente, Shield não pôde deixar de lançar um olhar para Force. Ela podia sentir claramente o terror da cruz resplandecente e estava começando a hesitar em salvá-la. Force também percebeu o que estava acontecendo e apontou para as viagens de Leimano. Ela ergueu o dedo indicador esquerdo e sussurrou no ouvido de Shield: "Só há uma chance. Vou trabalhar duro para criá-la para você. Se não tiver sucesso, ou se você não tiver certeza disso, desistiremos." Shield não hesitou enquanto assentia solenemente. Force imediatamente endireitou o corpo e folheou as viagens de Leimano para a página amarela carbonizada. Esta página estava cheia de símbolos e padrões complicados, distorcidos e indescritíveis. Deu a sensação de uma forte rajada de vento. O poder semideus do caminho do marinheiro, furacão. Depois de observar o entorno mais uma vez e confirmar que não havia outros inimigos, o olhar de Force penetrou pela abertura entre as caixas de madeira e travou no Visconde Stratford. Ela então deslizou o dedo suavemente pela página amarela carbonizada. Com uma explosão, um furacão visível subiu sob os pés do Visconde Stratford e subiu rapidamente. O capitão da Guarda Real não conseguiu manter o equilíbrio com esse ataque repentino. Ele foi levantado pelo furacão e bateu no teto do armazém. Estrondo! O teto do armazém foi destruído pelo furacão e partes dele desabaram. Alguns dos fragmentos giravam em meio ao vento enquanto voavam cada vez mais alto. O Visconde Stratford quase desmaiou ao ser atingido e não conseguiu segurar a cruz resplandecente, permitindo que ela voasse para fora de sua palma. Quando a ponta com um pedaço de sangue saiu de seu dedo, o bronze manchado cobriu a superfície da cruz mais uma vez. A luz perfeita desapareceu por sua vez. Ao ver isso, Shield não hesitou em sair correndo de seu esconderijo. Seus olhos refletiram primeiro a figura do Visconde Stratford antes que 2 relâmpagos ofuscantes se iluminassem. Perfuração psíquica. Ponto.